A minha história. O absurdo da vida é mais do que apenas uma questão acadêmica. É algo que diz respeito à essência do nosso ser. Sei disso perfeitamente. Quando era adolescente, senti profundamente a falta de sentido da vida e o desespero que isso provoca. Embora tenha crescido num lar repleto de amor, não éramos uma família que frequentava a igreja. Nem mesmo éramos cristãos. Porém, quando entrei na adolescência, comecei a fazer perguntas de grande valor existencial. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Em minha busca por respostas, comecei a frequentar uma grande igreja de nossa comunidade. Em vez de respostas, eu me deparei com um clube social, onde a obrigação se resumia a $1 por semana de dízimo. Os outros estudantes, da mesma idade, que faziam parte do grupo de jovens, se diziam cristãos aos domingos, viviam suas vidas para seu verdadeiro Deus, a popularidade, pelo resto da semana. Pareciam dispostos a qualquer coisa para serem populares. Aquilo realmente me incomodava. Eles se dizem cristãos, mas vivo a vida com mais decência do que eles, eu costumava pensar. Eu me sinto tão vazio por dentro e eles não se sentem diferentes, apenas fingem ser algo que não são. São apenas um bando de hipócritas. E comecei a me sentir muito amargurado em relação à igreja e às pessoas que a frequentavam. Com o tempo, passei a ter a mesma atitude em relação a todo mundo. Ninguém é realmente autêntico, pensava eu. São todos um bando de falsos, mostrando as suas máscaras para o mundo, enquanto seu verdadeiro eu está lá, escondido bem no fundo, com medo de se mostrar e ser verdadeiro. Com isso, minha raiva e meu ressentimento se espalharam para todo mundo. Comecei a desprezar as pessoas, não queria nada com elas. Não preciso das pessoas, pensava, e mergulhava nos livros. Francamente falando, estava a caminho de me tornar um jovem bastante alienado. Mas ainda assim, nos momentos de introspecção e sinceridade, eu sabia, bem lá no fundo, que o que realmente queria era amar e ser amado. E nesses momentos percebi que estava sendo tão falso quanto todos os outros, pois lá estava eu, fingindo que não precisava de ninguém, quando bem no fundo sabia que precisava. Então todo aquele ódio se voltou contra mim mesmo, contra a minha própria hipocrisia e falsidade. Não sei se você já sentiu isso, mas essa raiva e desespero interiores acabam nos consumindo por dentro, tornando cada dia miserável, apenas mais um dia para suportar. Eu não conseguia enxergar um propósito para a vida, nada mais importava realmente. Um daqueles dias em que eu me sentia particularmente miserável, entrei na aula de alemão e me sentei bem atrás de uma garota, uma daquelas que está sempre tão feliz, que chega a te deixar doente. Dei um tapinha no ombro dela e resmunguei. Afinal, Sandy, por que você está sempre tão feliz? Ora, Bill, porque sou salva. Fiquei de boca aberta. Nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito. Você é o quê? Perguntei de novo. E ela me disse, conheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu vou à igreja, disse meio sem jeito. Isso não é o bastante, Bill. Você tem que ter Jesus no coração. Para mim, aquilo já tinha ido longe demais. Por que Jesus iria querer morar no meu coração? Porque Ele te ama, Bill. Aquilo me atingiu como um raio. Lá estava eu, tão cheio de raiva e ódio, e ela dissera que havia alguém que me amava de verdade. E não era ninguém menos do que o Deus do Universo. Aquele pensamento me deixava estupefato. E pensar que o Deus do Universo me amava, a mim, Bill Craig, esse vermezinho perdido naquele pontinho de poeira chamado planeta Terra, era demais para mim. Aquilo foi para mim o início do mais agonizante período de busca por que já passei. Eu tinha um Novo Testamento e o li de capa a capa. Quanto mais eu lia, mais encantado ficava com a pessoa de Jesus. Havia uma sabedoria em seus ensinos que jamais havia encontrado e uma autenticidade em sua vida que não era típica daquelas pessoas que eu havia conhecido que se diziam cristãs naquela igreja que eu estava frequentando. Então percebi que não podia jogar fora o bebê junto com a água do banho. Nesse meio tempo, Sandy me apresentou a outros estudantes cristãos da escola. Nunca havia encontrado pessoas como eles. O que quer que eles dissessem sobre Jesus, uma coisa era inegável. Eles estavam vivendo suas vidas em um plano da realidade o qual eu jamais sonhara que existisse. E isso lhes dava um profundo sentido e alegria de viver, algo pelo qual eu tanto ansiava. Para resumir a história, minha busca espiritual continuou pelos próximos 6 meses. Passei a frequentar encontros de grupos cristãos, li livros cristãos, buscava Deus em oração.
Finalmente, cheguei ao fim da linha e clamei a Deus. Clamei por toda a raiva e amargura que haviam crescido dentro de mim e, na mesma hora, senti uma tremenda alegria tomando conta de mim, como um balão que vai se enchendo de ar até estar a ponto de estourar. Lembro-me de ter corrido para fora de casa. Era uma clara noite de verão, dava para ver a Via Láctea tomando o horizonte de um lado a outro. Enquanto admirava as estrelas, pensei: meu Deus, finalmente te encontrei. Aquele momento mudou toda a minha vida. Já tinha refletido bastante sobre essa mensagem durante aqueles 6 meses para saber se aquilo era de fato verdade. Realmente é verdade. Não tinha mais nada a fazer senão passar o resto da minha vida espalhando essa incrível mensagem para a humanidade. Para muitos cristãos, a principal diferença que sentem quando vêm a conhecer a Cristo é o amor, a alegria ou a paz que isso lhes traz. Todas essas coisas também foram incríveis para mim. Mas se alguém me perguntar a principal diferença que Cristo fez na minha vida, direi sem hesitação: Ele deu sentido à minha vida. Antes de conhecer a Cristo, vivia na escuridão, no desespero de uma vida afastada de Deus. Conhecer a Deus imediatamente deu um significado eterno à minha vida. De agora em diante, as coisas que eu fazia estavam carregadas de sentido eterno. De agora em diante, a vida importava. De agora em diante, eu podia me levantar a cada dia, pois cada dia era um dia em que eu caminhava com Deus.